Olá pessoal, então vamos dar continuidade aqui na parte 4 sobre operações financeiras básicas com HP12C. De novo, dúvidas, quaisquer dúvidas que tenham, podem enviar por e-mail e eu tento responder na medida do possível, tudo bem? Nós estávamos falando na parte 3 sobre as operações financeiras, as funções financeiras básicas, né, e a teclinha CHS, expliquei as teclinhas, dei um exemplo aqui de um fluxo de caixa, a importância da teclinha CHS, e agora nós vamos fazer mais, dentro desse contexto, mais dois exemplos aqui, tá, usando a teclinha CHS, para vocês entenderem com continhas diferentes ou situações diferentes, tá? Então, o primeiro exemplo é esse, em que a situação que a gente pode imaginar, diversas situações podem ser explicar esse tipo de fluxo de caixa, tá? Mas uma situação que é muito comum, que eu posso dar como exemplo para vocês, seria um empréstimo. Então, digamos que uma pessoa emprestou R$ 1.000 e ela vai pagar dali a 5 meses, numa parcela só, numa parcela única, não vai pagar em parcelas, ela vai pagar de uma vez só, né, uma prestação única, por isso que está como montante aqui R$ 1.500. Então o fluxo de caixa está aqui montado dessa maneira porque está assim. Né? Por que é positivo no primeiro momento e negativo lá na frente após 5 meses? Nessa situação, quando uma pessoa empresta dinheiro, empresta, nesse caso R$ 1.000, esse dinheiro, naquele exato momento, ele entra na conta da pessoa. Então, fez um empréstimo de R$ 1.000, entrou no caixa da pessoa, certo? R$ 1.000, por isso ele é positivo em R$ 1.000 aqui no momento zero, no momento inicial. Passa-se 1, 2, 3, 4, 5 meses, e depois desses 5 meses, essa pessoa vai pagar R$ 1.500 de uma vez só. Se ela for pagar de uma vez só, no formato que está aqui, esses 1.500 vão representar um montante. Se fosse pagar em prestações, em parcelas, né, a gente usaria outra funçãozinha, né, que é essa daqui, o PMT, que a gente vai ver mais para frente. Então agora a gente vai trabalhar com o montante. Tá? Vai pagar tudo de uma vez, é um montante. Tudo bem? Então, para a gente fazer essa continha, a gente precisa saber que esse valor é um capital agora não investido, mas um capital emprestado, tomado de empréstimo, e é positivo porque ele entrou no caixa, entrou na conta corrente nesse primeiro momento, e ele vai sair, ele vai ser negativo lá na frente depois de 5 meses. Também? Então eu tenho o mesmo prazo, 5 meses, já sei esse dado, sei qual que é o meu capital, R$ 1.000, e sei qual que é o montante que essa pessoa vai pagar. Então sei qual que é o valor do FV, que é menos R$ 1.500, porque vai sair da conta para quitar esse empréstimo. Como é que eu calculo? A única coisa que no caso aqui eu não sei, né, como no exemplo anterior, a taxa de juros, tá? Desse formato aqui. Então eu já sei esses três dados, o PV, o FV e o N, eu vou calcular o I, a taxinha de juros. Então vamos lá para a calculadora financeira. Aqui é bom sempre lembrar, ó, eu abri ela já com o valor do último cálculo que a gente fez, que sempre que a gente vai fazer uma outra continha, isso eu expliquei lá no primeiro vídeo, mas sempre que a gente vai fazer uma outra continha, a gente vai apagar os registros. Como é que faz isso? Lembra? F, vai aparecer o F ali no cantinho, CLX. Apagou todos os registros, agora sim eu posso começar a fazer a conta sem problemas de sobreposição de dados, tá? Sem problema de memória da calculadora interferir nos resultados. Então apaguei e vou lá, ó, 1.000, digito 1.000, é o meu PV, certo? Meu capital positivo, então deixa ele assim, PV. 1.500, 1.500, digita ele direto, certo? É o meu FV, só que ele é negativo, ele vai sair da minha conta. Então, antes de eu registrar como FV, eu dou um CHS, depois FV. Agora eu digito o prazo, 5N. E aí eu peço para ela fazer a conta para mim da taxa de juros dessa operação. Clico no I e ela me diz lá 8,45, que significa que a taxa paga por esse tipo de empréstimo foi de 8,45% ao mês.
tudo bem? Cumulativamente, tá? Então 8,45% aqui, foi acumulando, 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 chegou nos R$ 1.500 para serem pagos aqui de uma vez só, tá? Ah, e se esse empréstimo fosse, né, como é o mais comum, ser pago em parcelas, em 5 parcelas, por exemplo. Então vamos lá ver esse caso aqui. Ficaria assim, certo? 5 parcelas iguais de R$ 300, tá? 5 parcelas de R$ 300, dá para fazer a continha aí de cabeça, R$ 1.500, certo? Só que nessa situação, ao invés de eu pagar de uma vez só, eu vou pagar todo mês uma parcelinha lá de R$ 300. O que muda? Muda a forma de eu fazer a conta e a forma desse fluxo de caixa se estabelecer também. Que agora eu não vou ter uma saída única lá só depois de 5 meses, eu vou ter saídas todos os meses do meu caixa em valores menores, tá? Então eu vou usar, como os valores aqui são parcelados e são todos iguais, tá? Eu só consigo usar essa função se as parcelas forem todos iguais, tá? Todas iguais. Então essa é a teclinha para fazer um fluxo de caixa que a gente chama de modelo padrão, tá? Que são valores iguais com um prazo estabelecido, definido, e o prazo também é igual, ele também não tem interrupção. Então eu não pago uma parcela, deixo de pagar uma, depois pago outra. O prazo é contínuo, é igual, os valores são iguais, que é a situação também mais comum de se encontrar, né? Parcelas mensais de valores iguais. E como é que eu calculo? A única diferença é que agora, ao invés de usar o FV, eu vou usar o PMT. É só isso. Fica assim, ó, já explicado, né, já entendido que o PV é o meu capital, os 300 negativos que vão sair da minha conta são o PMT. Como é que eu calculo isso? Dessa maneira aqui. Então vamos lá de novo para a calculadora. Já demos o FCLX, né? Apagamos toda a memória dela para começar uma outra continha e vamos fazer essa aqui, ó. 1.000 é o nosso PV de novo positivo, seria um empréstimo, da mesma forma entrou, né, na conta corrente, PV. Agora o nosso prazo continua 5, mas a gente pode digitar ele ou a parcela primeiro, tanto faz. Vamos digitar a parcela, 300. Como eu estou tirando esse dinheiro do meu caixa para pagar esse empréstimo, então ele é negativo, primeiro CHS, depois eu digo que é uma parcela, PMT. Digita PMT. O prazo é 5, 5N, e peço para ela calcular a taxa, o I, que dá 15,24% ao mês neste caso. E aí vocês podem se perguntar, professor, por que o mesmo valor que eu estou pagando, o mesmo valor final que eu estou pagando de empréstimo, né, neste caso deu uma taxa de juros muito maior. O raciocínio é bem simples, ó, sem precisar entrar em números. Naquele caso, você deixou para pagar o mesmo valor tudo depois de 5 meses só. É melhor do que você já começar e pagando isso antes, certo? Quando você está pagando antes, você já está quitando a sua dívida. No terceiro mês aqui você já gastou R$ 900, no quarto mês 1.200. Lá até o quarto mês você não gastou nada, você só vai gastar no quinto mês. Aqui no quinto mês você somou R$ 1.500 gastos, mas você já está pagando isso desde o primeiro mês. Por isso que esse caso aqui demonstra uma taxa maior. Então, quando você vai parcelar alguma coisa, você já está amortizando a sua dívida, o seu saldo devedor. Tá? Então, por isso tem que tomar esse cuidado, que as taxas de juros ficam diferentes se você pagar de um formato diferente, de uma vez só, ou pagar em parcelas. Então, esse é um exemplo que, inclusive, ajuda a ilustrar isso. Então, adiante nós vamos ver mais então exemplos práticos agora, com todas as situações possíveis, calcular prazo, calcular valor de parcela, calcular valor de capital, valor de montante, tá? Em situações diversas e práticas. Então, sigam aí acompanhando os próximos vídeos e quaisquer dúvidas, mandem por e-mail também. Até lá, pessoal. Um abraço a todos. Tchau.